Muito bem, nós estamos de volta aqui para continuar esse comentário para você no livro dos Salmos. Os Salmos é o 19º livro na ordem canônica no Antigo Testamento, o segundo livro da terceira divisão, que são chamados livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, está nessa ordem. Nas Bíblias hebraicas, os Salmos é que começa a terceira parte das Bíblias hebraicas. As Bíblias hebraicas são Torá, que é a lei, Navim, que é os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. E os Salmos encabeçam os escritos. Salmo possui 150 capítulos, 2.461 versos. Se você ler 3 salmos por dia, se leva 50 dias para ler tudo. Se lê 5 salmos por dia, em 30 dias você lê todo o livro dos Salmos. Amém? Aqui o propósito não é estabelecer recorde de leitura, mas sim meditar e aprender na Bíblia. Nós estamos no Salmo de número 17. Nós vamos cobrir agora o Salmo 17. Esse é um lamento especial, principalmente voltado para os casos em que a pessoa que sofre considera sendo injustamente. O Salmo várias vezes clama pela justiça de Deus, acusada de algo errado. Quantos já foram acusados falsamente? Talvez você nunca, né? Mas eu já. Então, são acusados de algo errado que não fizeram. E dessa forma, se aconselhando no Salmo 7. Ele se baseia também no Salmo 7. Por um inimigo mundano. O Salmo é uma oração por vingança, terminando com a expressão de confiança na verdadeira porção do justo. Dessa forma, ele também se assemelha com o Salmo de número 16, que nós já estudamos. Então, nós vamos ver o Salmo 17. Antes de eu introduzir também o Salmo 17, queria dizer que o livro dos Salmos, ainda falando do 16, né, no verso de número 11, faz-me ver a vereda da vida, na tua presença abundância de alegrias. Queria dizer que o livro dos Salmos é um livro de alegria. Por exemplo, Salmo 4, verso 7 diz, pusesse no meu coração mais alegria do que a deles. No Salmo 16, 11, na tua presença, a plenitude de alegria. No Salmo 30, verso 11, diz, me cingisse de alegria. No Salmo 43, verso 4, diz, Deus é a minha grande alegria. No Salmo 45, verso 7, Deus me ungiu com o óleo da alegria. Coisa maravilhosa. Salmo 45, 15 diz, com alegria e regozijo serão trazidos. Salmo 48, verso 10, alegria de toda a terra é o monte Sião. Salmo 51, verso 8, faz-me ouvir júbilo e alegria. Salmo 51, 12, restitui-me a alegria da tua salvação, ou torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 59, 16, pela manhã louvarei com alegria a tua benignidade. Salmo 65, verso 12, solteiro se cinge de alegria. Salmo 97, verso 11, alegria para com os retos de coração. Salmo 98, verso 4, dai brados de alegria. Salmo 100, verso 2, servi ao Senhor com alegria. Salmo 105, verso 43, faz sair com alegria o seu povo. Salmo 106, verso 5, para que me alegre com a alegria da tua nação. Salmo 137, verso 6, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Salmo 149, verso 5, cante de alegria os meus leitos. Está vendo que é um livro de alegria. Davi, agora no Salmo 17, pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos, confia na sua inocência e na justiça de Deus. Quando nós dissemos o Salmo, quem é acusado falsamente. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos, ou seja, são lábios sinceros. Note que aqui no Salmo ele diz, ouve-me.
Depois ele diz, saia a minha sentença de diante do teu rosto e atende os teus olhos à razão. Provasse o meu coração, visitasses-me de noite, examinasses-me, nada achasses do que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Interessante Davi dizer, ouve-me, julga-me, não é? Visitastes-me, examinastes-me, depois ele vai dizer, guarda-me e livra minha alma, no verso 13. Então vamos lá, provasse o meu coração, visitasse-me de noite, examinasse, nada achar, que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos lábios, me guardei das veredas do destruidor. Sabe, há palavras que são destruidoras, que defamam, detratam, e por isso o salmista clama, dirige os meus passos nos teus caminhos, que nossos passos sejam dirigidos e guardados pelos caminhos do Senhor, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invocarei, ó Deus, pois que me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Pedindo, claro, para Deus ouvir a sua súplica, o seu clamor. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aquele que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. A destra de Deus faz proezas, a destra de Deus é o próprio Cristo que se assentou à destra. Né? Então aqui o Salmo 17:7 aponta para a destra. Jesus se assentou à destra de Deus, outro salmo que aparece Jesus nele. Guarda-me como a menina do olho, a menina do olho, né? Aquela menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Lembra? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Então o salmista pede a proteção, que Deus o guarde como a menina dos olhos. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. O ímpio sempre tem uma fala soberba, não é como se ele tivesse a grande verdade, mas ele gosta de difamar as pessoas. Ando-nos agora espiando os nossos passos e fixa os seus olhos em nós para nos derribarem pela terra. O ímpio quer ver o justo prostrado, não é? Para derrubar. Pereçam-se como o leão, que deseja arrebatar a sua presa, e como o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor. Quantas vezes nos Salmos diz, levanta-te, Senhor. Detém-no, derriba-o e livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Que o Senhor livre a nossa alma da língua enganadora, da língua que defama, e derriba a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida. Os homens que só vê essa vida, não pensa na vida vindoura, não pensa no Deus eterno, quer viver essa vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e esses dão o seu sobejo às suas crianças. Filhos fartos dão sobejo às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face. Na sua justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Que maravilha, que linda expressão. Quanto a mim, contemplarei a tua face na sua justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Se esse acordar aqui seria o acordar da morte, ser semelhante a Deus, tal como ele é, nós seremos. João diz isso em 1 João 3:2. Vamos ver o Salmo agora 18, que é um cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Não é um cântico de louvor, é um cântico de gratidão a Deus pelas suas muitas bênçãos.
na verdade um cântico até de vitória. Aqui a epígrafe diz o seguinte do Salmo 18, para o cantor mor, para o cantor maior, Salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras desse cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então esse salmo foi composto quando Davi o livrou, Deus o livrou das mãos de Saul e dos seus inimigos. Davi vai declarar o seu amor ao Senhor e a sua gratidão pela vitória que o Senhor lhe deu. Esse é um salmo longo dos que nós já vimos até agora. Esse vai ser o mais longo, não é? Ele tem 50 versos. É um cântico mesmo de louvor, de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez. Diz assim: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Deus é a nossa força, nosso refúgio. O Senhor é o meu rochedo, como uma rocha firme. O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em que confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Quanta coisa Davi menciona nesse verso 2 acerca de Deus. Olha só, o Senhor é meu rochedo, primeiro, meu lugar forte, segundo, meu libertador, terceiro, meu Deus, quarto, a minha fortaleza, quinto, em quem confio, o meu escudo, 6, a força da minha salvação, 7, e o meu alto refúgio. 8 qualidades que Davi apresenta no Salmo 18, verso 2. Né? Que riqueza de composição. Aqui é um paralelo em cima da outra, né? Porque rochedo, lugar forte, fortaleza, são tudo paralelo. Libertador, escudo, salvação, refúgio, são todos paralelos. Mas que coisa linda, Salmo 18, verso 2. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Vou ficar livre porque invoco ao Senhor, que é digno de louvor. Cordéis da morte me cercaram, torrente da impiedade me assombraram. Esse salmo ele é parecido com o 116. Amo ao Senhor porque ele me ouviu. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. É um salmo paralelo com o Salmo 116. Cordéis da morte me cercaram, torrentes da impiedade me assombraram. É um salmo paralelo. Cordas do inferno me cingiram, laços da morte me surpreenderam. Cordas do inferno que queriam se apossar. Na angústia, invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, Deus do seu templo, ouvi a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Que salmo bonito, né? Esse é um salmo, na verdade, régio, Salmo 18. Ou seja, ele celebra a forma como Deus tem mostrado o seu amor pelo seu povo e pelo seu ungido. E o fato de Deus lhe dar monarquia, preservar em Davi, tanto em meio a tantos perigos. Não é? O texto do Salmo é quase idêntico a 2 Samuel 22, o cântico que Davi fez. Os dois cantos diferem, todavia, em seu contexto. 2 Samuel é a expressão pessoal de gratidão de Davi ao Senhor, enquanto que no Salmo 18 é a adaptação desse cântico ao povo ao cantar, porque o bem-estar está agora ligado à descendência de Davi, de acordo com 2 Samuel 7, 14, 17. Quando o povo de Deus o cantava, então eles deviam dar graças pela linhagem davídica e orar pelos seus herdeiros para que fossem fiéis e fossem líderes militares valentes, para que Israel pudesse cumprir o seu propósito dado por Deus e levar luz aos gentios. Ele também tem paralelos com o Salmo 116. Continuando, né, aqui mostra que essa oração às vezes era feita em tempos de festas,
E poderia ser feito também em tempo de angústia, para lembrar o grande livramento de Deus com os inimigos. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes, quando fala fundamento, está dizendo para os judeus a terra estava fundada sobre fundamentos, os montes também. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Os fundamentos se abalaram pela indignação do Senhor. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, não é? Saiu como ira de Deus o fogo que consome os inimigos. Quando Elias foi ser perseguido, disse: homem de Deus, desce daí. Ele falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e seus 50. E o fogo desceu, carvões se acenderam dele, da ira do Senhor, não é? Os que provocam ao Senhor. Abaixou os céus e desceu. Aqui lembra a descida de Deus sobre o monte Horebe, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou. Deus montando num querubim e voando. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. Nas trevas ele se escondeu. E o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Nuvens negras que se formam com a chuva. Forma poética, e disso ver a mão de Deus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Viam às vezes trovões como a voz de Deus, comparado àquele trovão forte com a voz do Todo-Poderoso. E havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Mas muitas vezes Deus venceu o inimigo com uma chuva forte, com raios, com trovoadas. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Foram descobertos os fundamentos do mundo pela sua repressão. Senhor, ao soprar das tuas narinas, não é? O Deus como sopra, o vento causa tempestade, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Alguns vêem nisso também uma ilustração da travessia do Mar Vermelho. Deus soprou, abriu o mar pela sopro de suas narinas, tirou-me de muitas águas. Moisés é aquele que é tirado das águas, não é? As águas que tentam nos submergir. Jonas também foi tirado do mar, mas Jonas estava no vento grande peixe. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Muitas vezes o salmista reconhece o poder do inimigo e reconhece que ele é mais forte, mas maior é Deus que nos livra. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Como é bom ter o amparo, o refúgio em Deus. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Como é bom o homem a quem Deus se agrada, a quem encontra o favor de Deus. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, mas esse homem deve ser justo. E retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Mãos puras, coração puro, palavras puras são que agrada a Deus. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Há recompensa para que guardem o caminho do Senhor e não se apartam dele. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. O amor aos mandamentos, a palavra de Deus. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Todos pecam,
mas nós temos que nos guardar, pedir que o Senhor nos guarde, nos livre da nossa iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. A recompensa do justo é diferente da recompensa do ímpio. Novamente, lembra o Salmo 1. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno, te mostras benigno. Com a pessoa que faz o bem, Deus se mostra benigno. E com o homem sincero, te mostrarás sincero. Ou seja, Deus nos trata às vezes como nós somos. Se nós somos benignos, somos sinceros, vamos ter a retribuição de Deus. Por isso que diz, bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Alcançarão misericórdia. Deus se mostra misericordioso com quem é misericordioso. Deus se mostra benigno com quem é benigno. Deus se mostra sincero com quem é sincero. Com o puro, te mostrarás puro, e com o perverso, te mostrarás indomável. Para o homem ímpio, para o homem violento, Deus também vai se mostrar violento, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Que coisa linda, não é? Tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos ativos. Porque tu acenderás a minha candeia. Diz que a candeia, Davi sempre estaria acesa, não é? Tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Deus é luz no dia mais escuro para nós. Dias de treva, Deus alumia. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. E com meu Deus saltei uma muralha, não é? Saltaremos muralhas. Olha só, Davi diz que saltou uma muralha com Deus, entrou por meio de um esquadrão e saltou muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. O caminho do Senhor é perfeito. E a palavra do Senhor, ela é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Aqui a palavra aparece como escudo. Há muitas ilustrações da palavra. Ela aparece como lâmpada, como escudo, como espada do Espírito. Então, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, um escudo para todos que nele confiam. Capítulo 18, 30. Né? Falando do caminho de Deus, o caminho de Deus é perfeito, de acordo com o Salmo 18, 30. Segundo Samuel 22, 31, também encontramos a mesma expressão. O caminho de Deus foi ensinado por Cristo. Na verdade, Jesus é o caminho, né? Mateus 22, 16, Marcos 12, 14, Lucas 12, 21. O caminho de Deus deve ser pontualmente declarado. Atos capítulo 12, verso 26. Os primeiros discípulos eram chamados do caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Então o caminho de Deus é perfeito. Verso 31. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o rochedo da minha salvação. Salmo 18, verso 2. Deus é o que me cinge de força. Deus é que nos dá força para vencer e aperfeiçoa o meu caminho. Deus aperfeiçoa os nossos caminhos. Deus dirige os nossos passos, porque o caminho do Senhor é perfeito. Faça os meus pés como o das servas e põe-me nas minhas alturas. Pés veloz como o da serva e coloca nas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Olha só, os braços se tornam tão forte que até um arco de cobre consegue quebrar. Também me desse o escudo da tua salvação. A tua mão direita, a destra, me susteve. A tua mansidão me engrandeceu. Alargasse os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Usar pés firmes, pés que pisam firmemente. Persegui o meu inimigo e os alcancei. Pés firmes e velozes. Não voltei
senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Os inimigos ficaram prostrados nos pés. Diz que também Deus disse, assenta-te à minha direita, livro de Hebreus, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não é o que vai acontecer, Salmo 18. Pois cingisse-me de força para a peleja, fizesse abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Os que se levantaram foram abatidos, foram derrubados. Desce-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas não lhes respondeu. Clamaram, mas não teve livramento. Então os esmoecei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Botei fora como a repostada da lama da rua. Livrasse-me das contendas do povo e me fizesse cabeça das nações. Israel se tornou de fato cabeça. Isso tinha a ver com a promessa de Deus. Te porei por cabeça e não por cauda. Um povo que não conheci me servirá. Salmo 18, 43 pode ser uma referência aos gentios que também iam servir a Deus. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Novamente, referência aos gentios, quando o povo não serve a Deus, né? Como dessas pedras farei filhos de Abraão. Como disse, até dessas pedras Deus pode fazer filho de Abraão. João Batista disse àqueles que diziam, nós somos filhos de Abraão. Um povo que não me conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. A salvação é algo que vem de Deus, não só dos inimigos, mas também a nossa salvação eterna do nosso maior arco-inimigo, que é Satanás. O Deus da nossa salvação. Há vários salmos que falam do Deus da salvação. Salmo 18, 46. Salmo 25, verso 5. Salmo 27, verso 9. Salmo 51, verso 14. Salmo 88, verso 1. Miqueias 7, 7. Abacuque 3, 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Miqueias, Abacuque 3,18. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Deus é que põe os inimigos por escabelo dos pés. E o que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exalta sobre os que se levantam contra mim. Então, aquele que se levanta contra o justo, Deus acaba nos exaltando sobre ele. É bom, às vezes, termos alguns inimigos para Deus nos exaltar de alguma forma. Tu me livras do homem violento, pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Cantarei louvores ao teu nome. É isso que os Salmos nos desafia. Cantar louvores ao Senhor, porque digno de ser louvado é o Senhor. Verso 50. É ele que engrandece as vitórias do seu rei. Está vendo aqui? O rei se refere ao rei Davi, mas também pode apontar para o rei Jesus. Lembra que eu falei que o desafio é achar Cristo em todos os salmos. Salmo 18, verso 50. É ele que engrandece a vitória do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido. Ungido aqui é o Messias, o Cristo. Tanto o rei era ungido, como sacerdote, como profeta. Jesus foi ungido como rei, não é? O rei dos nossos corações, ungido como profeta. Jesus era ungido de Deus, de benignidade, ser ungido como Davi, com Davi e com a sua posteridade para sempre. O filho de Davi, ungido do Senhor,
a quem Deus usaria de benignidade para sempre. Com isso, concluímos o salmo mais longo até agora, Salmo 18, verso 50. O maior é o 119, não é? Mas o 18 é bastante longo, fala da vitória. Vamos para o Salmo 19. Esse não é tão longo, tem apenas 14 versos. E depois nós vamos cobrir o 20 também, que é uma oração pela vitória. A excelência da criação e da palavra de Deus. O Salmo 19, ele é lindo. Do verso 1 ao 6, fala da criação. Do verso 7 ao 14, exalta a palavra de Deus. Depois nós vamos encontrar uma semelhante exaltação no Salmo 119. Alguns dizem que o Salmo 119 é uma ampliação do Salmo 19, do verso 7 ao 14. O Salmo 19, ao cantar esse salmo, o povo de Deus celebra a lei divina, a perfeição da lei, ou a Torá, como a suprema revelação do próprio Deus. O povo de Israel foi muito feliz em receber a Torá. Foi dada a Moisés e passada para o povo de Deus. O Salmo narra a forma como a criação fala do seu Criador, do verso 1 ao 6. E então forma com a lei mosaica, que aborda a alma, do verso 7 a 11, seguido de uma resposta humilde, que nos exige todo aquele que se achega à Torá, verso 12 a 14. Assim como Moisés fez em Gênesis 1, 2, assim o Salmo identifica o Criador transcendente, que é Deus, como Deus da aliança de Israel, verso 7 e 9. Salmo lindo, esse Salmo 19. Ele é um cântico para o cantor mor, Salmo de Davi também, para o cantor mor, como o Salmo 20 também. Diz assim: os céus, olha só, os céus manifestam ou proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Diz aqui, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então a natureza é uma das revelações de Deus. Quem contempla os céus, as estrelas, os astros, a perfeição que existe no universo, não pode concluir que isso é simplesmente obra do acaso. Na verdade, o universo tem muita inteligência, muita ordem para ser obra do acaso ou de uma grande explosão. Você não chega num lixeiro, né? Então, um monte de lixo, um monte de entulho, explode e aparece um Boeing 747. Não é? Um Boeing, normalmente existe engenharia aerodinâmica, mecânica, hidráulica, eletrônica, a engenharia de comunicação do Boeing. Se um Boeing, que é um avião simples, não é? Precisa tantos engenheiros, imagine o universo. O Sol, a Terra, que faz o seu movimento de rotação, transladação, as estrelas que marcam os tempos, as estações, as 4 estações do ano. Existe muita ordem, muita inteligência no universo para ser obra do acaso. E o Salmo 19, verso 3 diz: sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Basta contemplar a natureza para ver que há um Criador. Neles pôs uma tenda para o sol. E qual é o noivo que sai do tálamo? O sol se compara a um noivo. Se alegra como um herói correr o seu caminho. O sol percorre o céu, né, de uma extremidade à outra. Então, tal como um noivo que se alegra como um herói ao correr o seu caminho. Isso fala do caminho do sol. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e ao seu curso até a outra extremidade dele. O sol sai de uma extremidade à outra, tomando, claro, a Terra como referência, não é? Nós sabemos hoje, pela astronomia moderna, que a Terra roda, mas quando a percepção de quem está na Terra é que o Sol nasce no oeste, corre o seu zênite, ponto máximo, e depois abaixa-se no poente.
e até as ruas que nós temos, né? Sunrise, sunset, sunrise quando o sol sobe, sunset quando o sol se põe. Então a sua saída desde uma extremidade do céu, seu curso até a outra deles, e nada se furta do seu calor. O sol que aquece a terra. Aí depois se fala dessa criação, da maravilha que é o sol, dessa criação maravilhosa da terra, do sol. Aí ele parte para a lei do Senhor. São as maravilhas da Bíblia, né? A perfeição da Bíblia. A Bíblia é perfeita, ela é pura, conforme lemos também no Salmo 12, verso 6, né? Aqui, ó, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. 7 maravilhas da Bíblia. Primeiro, sua perfeição. Segundo, sua pureza. Salmo 119, verso 11, diz que a palavra do Senhor purifica o nosso caminho. Depois, sua capacidade iluminadora. Salmo 119, verso 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sua veracidade, a palavra de Deus é verdade. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Seu poder salvador, Romanos 1,16, é o poder que salva do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sua utilidade, 2 Timóteo 3,17, diz que 3,16 diz que toda a escritura é inspirada e aí é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir o homem em justiça, para que ele seja perfeitamente instruído. Sua habilidade, Hebreus 4,12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quer o simples encontrar sabedoria? Leia a palavra, medite na palavra, viva a palavra, respire a palavra. É algo que vai lhe dar sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, alegria no coração daquele que medita e medita na palavra de Deus. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, clareia os olhos para que vejamos a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, não é? Olha outro símbolo da palavra. A palavra é como mel aqui, não é? Alumia, permanece eternamente. Ó, mais desejáveis são do que o ouro. A palavra do Senhor é mais desejável do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doce que o mel e o licor de favos. A palavra de Deus é comparada a mel, Salmo 19, verso 10. Ela também é comparada a vinho, em Provérbios 9, 5. É comparada a pão, em Mateus 4, 4. E em 1 Pedro 2, 2, é comparada a leite. Mel, vinho, pão, leite. É a palavra de Deus. Também por eles é admoestado o teu servo em guardar a grande recompensa. A grande recompensa para os que guardam a palavra do Senhor. Aí vem uma pergunta, quem pode entender os próprios erros? Quem conhece o seu próprio erro? Não é? Às vezes os outros nos apontam nosso erro, mas é difícil, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que são ocultos. Então, conforme nós vamos à palavra, a palavra mostra, a palavra esclarece, a palavra alumia, ela é doce como mel, ela alimenta como pão, ela nutre como leite, ela também alegra como vinho, Provérbios 9, 5, não é? Expurga-me dos que são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo. A palavra de Deus é para os humildes, não para os soberbos, para que não se assenhore de mim a soberba. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Só o fato de a palavra nos mostrar, nos revelar, nos limpar, nos colocar humildemente, sem soberba, já seremos livres de grande transgressão. Qual transgressão? A transgressão da soberba, do orgulho. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Se nós falarmos conforme a palavra do Senhor, as palavras da nossa boca serão agradáveis. Quem é que tem palavras agradáveis?
senão Cristo, não é? Novamente, Salmo 19 aponta para o verbo de Deus, a palavra de Deus. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Deus vê o coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Deus é uma rocha, o libertador. Vamos para o Salmo de número 20 para completar esse vídeo. Salmo 20 só tem 9 versos, é uma oração pela vitória, semelhar pouco ao Salmo 18, não é? No Salmo 20 e 21, esses dois salmos vão formar um par régio. O Salmo 20 é uma oração para que Deus conceda sucesso ao rei davídico, e particularmente na batalha, e o Salmo 21 dá graça a Deus por responder ao pedido do Salmo 20. Então, são 2 salmos que formam um par. Vamos lá. Salmo de Davi, oração pelo rei na guerra, para o cantor mor. Diz aqui: ó Senhor, te ouça no dia, o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Então aqui pede para que o Senhor ouça, para que o Senhor proteja. No verso 2 vai pedir para que socorra e sustente. No verso 3 vai pedir para que se lembre e o aceite. E no verso 5, 4 e 5 que o cumpra. E no verso 5 a 9 que o livre. Vamos lá. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Sela. Silêncio. Para. Pausa. Conceda-me conforme o teu coração e cumpra todo o seu desígnio. Que Deus possa cumprir todos os seus desígnios. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Outro salmo que aponta para o ungido de Deus, que é Cristo. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele ouvirá desde o seu santo céu com força salvadora da sua destra. Claro que aqui o ungido se refere ao rei Davi, mas o Senhor salva o seu ungido, que é o Cristo. Ele ouvirá desde o seu santo céu com força salvadora à sua destra. Olha o verso 7. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns estão confiados em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Que coisa maravilhosa. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então, alguns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé, porque é o Senhor que nos sustenta, não é? Verso 9, salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Salva-nos, Senhor, e ouça-nos o Rei quando clamarmos. Nós vamos cobrir também o 21, porque são salmos paralelos, o 20 e o 21, não é? Como eles são paralelos, um se refere quando o rei estava no campo de batalha e o outro dá graças por responder ao pedido do Salmo 20. Então agora vem a vitória. Davi louva a Deus pela vitória. Salmo 21 é um salmo régio também para o cantor mor, salmo de vitória, não é? Junto. Lembra também o salmo de número 18 da vitória. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. 12 motivos para nós estarmos alegres, né? De acordo com isso, a força do Senhor, verso 1 e verso 13. Depois, a salvação do Senhor, verso 1 e 5. A fidelidade do Senhor, verso 2. A bondade do Senhor, verso 3. A honra do Senhor,
verso 3. A vida do Senhor, verso 4. A bênção do Senhor, verso 6. O gozo da face do Senhor, verso 6. A misericórdia do Senhor, no verso 7. A potente mão do Senhor, no verso 8. A suprema autoridade do Senhor, no verso 9. Finalmente, o poder do Senhor, no verso 13. Então, o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumprisse o desejo do seu coração, e não desentendasse a súplica dos seus lábios. Sela. Sela é uma pausa, né? Um silêncio. Pois o provês das bênçãos da bondade. A bondade tem bênçãos, e Deus que provê para nós as bênçãos da bondade. Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Deus que coroa o rei, põe a sua coroa. A Bíblia por isso diz que nós, os que vencer, dar-lhe a coroa da vida. Coroa é para vencedor, para quem vence recebe coroa, coroa da glória, coroa da justiça, coroa da vida. Não é? Quando o Supremo Pastor se manifestar, porá uma coroa, coroa da justiça, imarcessível coroa da justiça. Põe uma coroa e nós tiraremos a coroa e diremos para ele, tu és digno de receber a coroa, não é? A coroa de glória. Vida te pedi e lhe desse mesmo longura de dias. Quem nos dá longura de dias é Deus. Deus é o autor da vida. Deus é que dá a vida e Deus é que tira. Vida te pedi e lhe desse mesmo longura de dias para sempre e eternamente. E por fim Deus nos dará a vida eterna. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestistes. Deus é o Deus que se veste de honra e de majestade, pois o abençoaste para sempre. Tu enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Olha só, o rei, Deus guarda o rei que confia, Deus não deixa os pés vacilar. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os fará como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Serão lançados na fornalha de fogo, não é? Que seu fruto destruirás da terra a sua descendência dentre os filhos dos homens. Isso é para os ímpios, porque intentaram mal contra ti. Maquinaram ardil, mas não prevaleceram. Quem é que luta com Deus e prevalece? Caíram. Portanto, tu lhes farás voltar as costas e com as tuas flechas postas nas cordas, lhe apontará o rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Aqui Davi louva a Deus pela sua vitória. Com isso nós concluímos o capítulo 21 do livro dos Salmos. Nós vamos voltar para 3 salmos que também vão junto, que é o Salmo 22, 23, 24, salmos maravilhosos. O livro dos Salmos é uma riqueza tremenda. Eu espero que você esteja gostando desse comentário. Coloque aí o sinal do joinha. Se não subscreveu no nosso canal, subscreva. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Há canais que leem a Bíblia, mas não explicam, não comentam. Isso aqui é um comentário bíblico para quem gosta de estudar a Bíblia sistematicamente ou para quem tem dúvida. Não é? Outro dia alguém me escreveu dizendo que tinha muita dúvida em Juízes 17, aquele ídolo de Mica, e agradeceu porque pôde entender esse capítulo. Então o propósito é ensinar, mostrar a você a Bíblia, examinar as Escrituras, porque cuidar ter nela vida eterna, são elas que me intensificam, disse Jesus. Que esse canal seja de bênção na sua vida e que você nos ajude a divulgar para que mais vidas sejam abençoadas. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo
esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Volte para ver os próximos capítulos, Salmo 22, Salmo Messiânico, Salmo 23, do pastor, e o Salmo 24, do Rei Eterno. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.